Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao compartilhamento da Bhagavad Gita. E hoje vamos iniciar um novo capítulo, dando graças a Deus Krishna por esta oportunidade de podermos iniciar um novo capítulo. A Bhagavad Gita é composta de 18 capítulos e com mais de 3.000 versos, se eu não estou enganada. E no último compartilhamento que fiz aqui, nós encerramos o capítulo 13, que era a natureza, que é a natureza, o desfrutador e a consciência, né? E sabemos que nós somos uma alma e não somos um corpo. E por nós termos uma alma, nós precisamos de um corpo para executar as nossas atividades aqui no mundo material, onde estamos vivendo neste momento, né? Como uma alma e um corpo, né? E a alma suprema, ela é a controladora de todas as nossas andanças, de todos os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, pois ela é a grande alma na pequena alma e ela está instalada como a testemunha, como permissor, como controlador, supervisor e como desfrutador dessas atividades. Por quê? Porque a alma foi criada por Deus e Deus desfruta de todos nós. E esse corpo, essa matéria, ela é formada pela alma e por mais 24 elementos que compõem este corpo, que é o corpo, que é a manifestação grosseira, que é aonde a alma entra neste corpo para executar as suas funções, né? E dentro deste corpo existe a manifestação sutil, que é a manifestação da mente e dos efeitos psicológicos dessa mente, né? Esses efeitos psicológicos dessa mente, que faz com que a gente tenha pensamentos, né? E esses pensamentos, eles fiquem desgovernados algumas vezes, e precisamos trazer eles para o equilíbrio, para o meio, né? E quando a gente tem este corpo grosseiro, a gente tem esta alma dentro deste corpo grosseiro, com esses 24 elementos que já foram estudados anteriormente em compartilhamentos aqui no capítulo 13, né? Nós temos essa mente, nós temos a inteligência, nós temos o falso ego, né? Que não é o nosso verdadeiro eu, é um ego que precisa ser tratado como um ego verdadeiro e não como um ego falso. Por quê? Porque quando chamamos de ego falso, nós estamos indo de contramão à nossa verdadeira essência, que é a nossa alma, né? Que é o nosso verdadeiro eu, né? E quando a gente tem esse falso ego ele olha para o lado material, o lado do corpo, né? E aí, nesses sintomas da vida, nós vamos interagir para que a gente possa executar dentro deste plano material, como eu já disse, essa interação alma, grande alma, Deus, pequena alma, eu, sou uma alma num corpo grosseiro com 24 elementos. Neste corpo existe a mente, os sentidos e o falso ego. Existem os sintomas da vida, existe a interação entre o corpo e a mente, né? E aí, esta alma neste corpo, ela vai estar presa, né? Ela vai estar presa em 3 modos qualitativos da natureza material, que são chamados de cordas que nos atam, e todos nós estamos presos dia após dia, ano após ano, até que a gente se liberte desses 3 modos da natureza material, que chamamos os 3 modos qualitativos da natureza material, que é bondade, paixão e ignorância, que é o capítulo 14 da Bhagavad Gita, os 3 modos qualitativos da natureza material. Vou fazer minhas reverências para iniciar a leitura. Agyana Timirandasya, Yana Jana Salakaya, Chakshu Milita Iena Tasma Ishri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. Que conhecimento transcendental é esse que o meu mestre espiritual vai abrindo? Esse conhecimento. A Bhagavad Gita é um conhecimento transcendental. Um deles, dentro das escrituras sagradas da filosofia Vedanta, ou filosofia Veda. Os Vedas significam conhecimento, os deuses do conhecimento, que na realidade, quem compilou todo esse processo de estudo é Krishna, é a Suprema Personalidade de Deus, porque ele é quem coordena todas essas atividades.
Afinal, ele é o Supremo e ele é o Todo-Poderoso, Todo-Atrativo, onisciente, onipotente e onipresente. Então, esse conhecimento transcendental é como a tocha que ilumina o nosso caminho. É a tocha que abre o nosso conhecimento, que expande a nossa consciência, que faz com que a gente suba de nível espiritual. E a gente vá cada dia mais compreendendo aquilo que era incompreensível. Os 3 modos da natureza material, qualitativamente, que agem, atam e libertam a alma condicionada neste corpo. Todos nós estamos vivendo estes 3 modos qualitativos da natureza material. Ninguém escapa. Estamos presos. O verso 1, a suprema personalidade de Deus disse, Krishna, volto a te expor esta sabedoria suprema, o melhor entre todos os conhecimentos, conhecendo a qual todos os sábios atingiram a perfeição suprema. Então, os sábios, os profetas, os místicos, aqueles que atingiram a autorrealização da alma e se libertaram desse ciclo de nascimento e morte nesse plano material, tiveram conhecimento sobre esses 3 modos da natureza material, que qualificam a alma neste corpo, agindo, atando e libertando, né? Então, a Suprema Personalidade de Deus disse, precisas conhecer essa sabedoria suprema, que é a fonte de todos os conhecimentos, para que você possa atingir a posição suprema como os sábios atingiram. Então, Srila Prabhupada, salve Srila Prabhupada, que trouxe a consciência de Deus, Krishna, para o Ocidente, e compilou, organizou em significados todas essas escrituras sagradas, né? Srila Prabhupada, ele nos diz aqui, Shri Krishna revela com pormenores a verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus. O próprio Senhor continua a iluminar Arjuna, que Arjuna, ele está na posição nossa, ouvindo todo esse conhecimento, né? E se alguém compreende, através deste processo, chegará à compreensão do serviço devocional. Então, se eu compreendo todo esse processo, eu vou chegar ao conhecimento de como servir a Deus mais e melhor, chamado de serviço devocional, né? Foi explicado com clareza que desenvolvendo conhecimento com humildade, precisa desenvolver conhecimento com humildade. A pessoa tem muita possibilidade de livrar-se do arrendamento material. Então, quanto mais eu conheço, mais eu me livro da minha ignorância. Devido à associação com esses modos qualitativos da natureza, a entidade viva está enredada neste mundo material. Então, nós, desde a hora que abrimos os nossos olhinhos até a hora que fechamos os nossos olhinhos, nós estamos enredados nesses 3 modos que nos qualificam, bondade, paixão e ignorância. Esses modos agem, atam e libertam, como eu já disse. O Senhor Supremo afirma que o conhecimento é superior ao conhecimento até agora transmitido aos demais. Por quê? Porque estes 3 modos qualitativos da natureza material é o conhecimento, o melhor entre todos os conhecimentos, porque com esse conhecimento nós, almas em corpo, nós vamos conseguir entender ainda mais nesse 14º capítulo e nós vamos nos libertar deste condicionamento, destas cordas que nos atam, nos prendem e também nos libertam, né? O Senhor dá uma explicação ainda melhor do mesmo conhecimento através desses modos qualitativos da natureza material, que este conhecimento é muito superior a todos os outros processos de conhecimentos. Por quê? Porque compreendendo eles, muitas pessoas alcançarão a perfeição, porque a perfeição é se igualar à perfeição de Deus. Eu estou compreendendo, então eu estou me tornando melhorzinha, mais perfeitinha, e aí eu posso me libertar dessas amarras, né? E assim compreender tudo isso, todo esse conhecimento da Bhagavad Gita, e outros, não existe só a Bhagavad Gita, existem outros livros sagrados, que eu também estudo, né, pouco a pouco, porque é muito profundo, é uma filosofia sutil, delicada e profundíssima, né? Então, assim, nós vamos de verso em verso chegando lá. Verso 2. Fixando-se neste conhecimento, a pessoa pode alcançar a natureza transcendental similar à minha. Olha só. Krishna, a Suprema Personalidade, diz, se você conhecer essa natureza, desses modos qualitativos da natureza, você vai conseguir entender a minha natureza, a natureza de Deus. Em tal situação, ela não nasce no momento da criação e nem é perturbada no ato da dissolução.
ou seja, tudo aquilo que cria permanece e é dissolvido. Mas esses 3 modos da natureza material, eles fazem parte aqui do planeta material, deste planeta Terra, para que nós possamos entrar nessa escolinha planetária e aprender o beabá espiritual. Mesmo sem ter muita consciência disso tudo, a gente está nesse processo, né? Então, adquirindo conhecimento transcendental, vamos desenvolver as mesmas qualidades da Suprema Personalidade de Deus, sim, porque Deus é conhecimento, eternidade, sabedoria, benevolência. Eu ficaria aqui a tarde inteira tentando qualificar as qualificações do Supremo Deus Krishna, o todo atrativo, o todo atraente, né? E assim, quando a gente conhece essas qualidades, nós vamos adquirindo essas qualidades e vamos nos livrando de repetidos nascimentos e mortes, né? Por quê? Porque isso nos liberta e aí a gente não vai precisar mais voltar aqui no planeta Terra. Na casa de Deus há muitas moradas, já diz Jesus na Bíblia, né? E assim, vamos adquirindo a nossa identidade como alma individual, nesse entendimento que eu sou uma centelha de Deus, uma parte de Deus, com qualidades parecidas com as de Deus, mas em quantidade inferior, porque só Deus tem qualidades infinitas, né? Então, aqui na literatura védica, fica evidente que as almas libertas que alcançaram os planetas transcendentais, dos céus espirituais, das moradas transcendentais de Deus divinas, sempre recorre aos pés de lótus do Senhor Supremo. Por quê? Porque tudo é Deus. Deus não comanda só o plano material, Deus comanda todas as moradas. E com esse conhecimento nós vamos aprendendo a nos libertar dessas cordas que nos atam, nos prendem e também nos libertam. Por quê? Porque quando você atinge o modo da bondade, que é o modo parecido com a bondade de Deus, você vai se libertando desse enredamento material, né? E assim aqui, Srila Prabhupada continua no seu significado. Qualquer conhecimento que obtenhamos no mundo material está contaminado pelos 3 modos qualitativos da natureza material. Então, qualquer conhecimento que a gente venha adquirir neste mundo material, seja o curso PhD, ao segundo grau, ao ensino médio, básico, a cursos, a isso, aquilo outro, a mestres, é importantíssimo, porque o planeta precisa de conhecimento e precisa de evolução, mas nada se compara a esse entendimento dessa verdade suprema, que é conhecer os 3 modos da natureza material para se libertar e para poder ter sua identidade espiritual e executar essas atividades. E também executar a atividade do serviço devocional, né? Por quê? Porque tudo aqui no plano material é limitado. Tudo que você fizer vai ter um limite. Sua vida tem um limite, sua riqueza tem um limite, seu trabalho tem um limite, seu casamento tem um limite. Tudo aqui no plano material termina. E tudo aquilo que não termina é eterno, e tudo aquilo que não termina, que é eterno, pertence à natureza de Deus, à natureza transcendental. Há atividades espirituais e a situação espiritual chama-se vida devocional. Então, estamos aqui para nos devocionar, sem colocar esse rótulo de fanatismo, de religião, disso, daquilo, aquilo outro. Não, é a nossa natureza intrínseca, é a nossa natureza, a nossa constituição da nossa alma é servir a Deus, porque o pai cria o filho para servir. A gente, quando nasce, a gente conhece um pai e uma mãe dentro da tradição, e a gente aprende a servir o pai e a mãe. Só que pai e mãe é temporário, mas a gente não aprende a servir a Deus. Por quê? Porque a gente aprende a servir a Deus de formas ritualísticas, de formas que não sejam, que essas formas não são importantes, mas a gente precisa aprender a servir a Deus. E para aprender sobre Deus, a gente tem que perguntar à mãe. E a mãe vai contar sobre Deus, e essa mãe são as escrituras sagradas védicas que nos trazem esse conto sobre Deus. Essa forma de você aprender como servir a Deus mais melhor e se desatar dessas cordas que nos prendem e nos atam e nos prendem, como diz aqui, atam e libertam os gunas, as cordas dos 3 modos qualitativos: bondade, qualificação da bondade, qualificação da paixão e qualificação da ignorância, né? Para obter esse conhecimento, precisamos ter as mesmas qualidades do Senhor para nos libertar. Então, trabalhar essas qualidades em nós, para que a gente possa se libertar
desta matéria e deste condicionamento material. Quando a gente trabalha, a gente se liberta, a gente cresce, a gente expande a nossa consciência, a gente passa a ser mais uma pessoa profunda, a gente passa a falar mais profundamente, com mais inteligência, porque a nossa mente está contaminada, por isso que a gente não coloca a nossa inteligência para fora. E quando a gente fala superficialmente. Então, a partir do momento que a gente, por exemplo, eu agora estou falando aqui no modo da paixão, porque eu estou falando de Deus, eu estou falando de Cristo, eu estou falando da Bhagavad Gita. Mas aí eu vou trocar minha voz para o modo da bondade. Aí eu baixo o tom da voz e falo, olha, minha gente, vamos desenvolver essas qualidades espirituais para que a gente possa sair desse enredamento material. Né? Isso é o modo da bondade, da fala. Agora eu vou falar no modo da ignorância. Isso aqui não é importante para mim, isso é besteira, isso aí é coisa da Índia, isso não vai me trazer nenhuma evolução, isso é uma religião que não me interessa. Então a gente tem que prestar atenção que tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente executa está dentro desses três modos. A gente não escapa, são cordas que nos prendem. Esse sistema de modos qualitativos da natureza material foi programado pelo Supremo para que a gente aprenda nessa escola terráquea, nessa escola da Terra, certo? Verso 3. A totalidade da substância material, chamada de Brahman, é a fonte do nascimento, e esse Brahman, que eu fecundo, possibilitando os nascimentos de todos os seres vivos, ó filho de Bharata. Existem 3 departamentos de Deus, Krishna. Brahman, que cria a energia material, Vishnu, que mantém, e Shiva, que aniquila. Dentro dessa substância material, Brahman é o departamento que cria todas as entidades vivas, que cria toda a natureza divina, a pedido de Deus, quando foi feito todo esse processo da criação deste mundo material e de outros mundos também, né? Então, Brahman é o departamento da criação, por isso que o Supremo diz aqui, a totalidade dessa substância material é chamada de Brahman, é B-R-A-H-M-A-N, é uma palavra sânscrita. Brahman significa a substância material criada, que é a fonte de todos os nascimentos, não só de nós, alminhas em corpos materiais, seres humanos, mas os animais, vegetais, tudo que existe é criado pela substância Brahman. E aí Krishna dá essa possibilidade a Brahman, para que Brahman crie. E dentro da filosofia védica, essa criação foi feita por Brahman, né? E é que dá a possibilidade de todos os nascimentos de todos esses seres vivos. Então ele fala isso para a Ajna, aprenda Ajna, aprendam alminhas. Essa substância material chamada de Brahman é a fonte dos nascimentos, né? Tudo que acontece deve-se à combinação do corpo e da alma espiritual. Isso é o que você precisa entender. Tudo deve ter um corpo e uma alma espiritual. O próprio Deus Supremo torna-se factível, ou seja, torna-se compreensível nesta combinação desta natureza material e da entidade divina, porque nós somos criaturas criadas pelo Supremo através de Brahman, que é a substância material, que é a fonte de todos os nascimentos, que é onde Krishna diz, fecunde todos esses mundos, todas essas criaturas, para que esses mundos se desenvolvam e você possa organizar todo esse mundo material, né? O Mahatattva é a causa total da completa manifestação cósmica. Por exemplo, o céu. Você olha para o céu, vê as estrelas, vê a lua, vê o sol, mas não vê os planetas. Os planetas precisam usar aquele aparelho que vê longe, né? Que os astrônomos, os astrônomos que estudam os astros usam. E chama-se na filosofia Mahatattva, que é a manifestação de todo o cosmos, que também é feito por essa substância, dessa causa material Brahman, a fonte dos nascimentos de todos os mundos, porque Krishna criou tudo isso e mandou, olha, você vai fazer isso, 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 porque Deus, ele é quem vai organizar tudo isso e vai dizer a cada um o que cada um deve fazer, né? Então, dentro dessa manifestação cósmica, é preciso que exista esses 3 modos qualitativos da natureza material. Por quê? Porque nós precisamos estarmos regulados por regras e regulações geradas por esses 3 modos da natureza material para que nos controlem, né? Senão vai ficar tudo descontrolado, né?
A pessoa suprema disse, deposita nessa criação material as sementes que originarão as entidades vivas. Todos os 24 elementos do corpo que compõem o corpo, começando por terra, água, fogo e ar, são energias materiais e constituem o que se chama de grande criação ou grande Brahman. Tudo é criação de Deus, tudo é organizado por Deus, tudo é perfeição de Deus. Por quê? Porque Deus é perfeito, né? Aí ele traz aqui uma analogia, Srila Prabhupada, no significado. O escorpião põe seus ovos em montes de arroz, e às vezes se diz que ele nasce do arroz, mas o arroz não é a causa do escorpião. Os ovos foram postos pela fêmea, de modo semelhante, a natureza material não é a causa do nascimento das entidades vivas. A semente é dada pela Suprema Personalidade de Deus, ou seja, essa semente é a criação de cada alma. E essa semente é fecundada por essa natureza material Brahman, e aí está aqui na sua frente uma criação de Deus, uma alma em um corpo material chamado de Ana Cláudia, né? Então, essa semente dada pela Suprema Personalidade de Deus, e assim a impressão é de que ela surge como produto de Deus. Não, é criação de Deus, muito embora seja um produto de Deus, mas a semente precisa ser fecundada, e essa fecundação se dá no departamento da criação material, para que a gente entenda como é que Deus organiza tudo isso, né? E assim, cada entidade viva, conforme suas atividades passadas, o karma lá de trás, bem lá de trás, né? Possa gozar ou sofrer segundo os seus atos passados. Então, tudo que a gente tem, minha gente, no dia de hoje é fruto dos nossos atos passados. É preciso compreender que está tudo regulado por Deus. Deus é a testemunha. Deus é o que supervisiona. Deus é o que controla. Deus é o que permite. Deus é o que desfruta. E aí, quando você não tem um bom karma, você sofre N coisas, é sinal que você precisa se ajoelhar bastante para pedir misericórdia a Deus, para que Deus te dê a oportunidade que você entenda que Ele é o Senhor de todas as causas, de todas as manifestações e todas as entidades vivas neste mundo material atadas pelos 3 modos qualitativos da natureza material, que é bondade, paixão e ignorância. Passou 2 minutinhos, com gratidão. Estamos nesse início de capítulo fantástico, aprendendo cada dia mais e procurando se posicionar na bondade, ouvir com amor, com respeito a Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, B-A-H-A, é um nome um pouco diferente de falar, mas é Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é a ciência suprema ditada pelo Supremo Krishna na filosofia védica, para que as almas se elevem e se expandam e conheçam mais e mais sobre si próprias, sobre suas próprias naturezas, para a evolução de um todo global. Com gratidão, eu encerro mais um dia de Bhagavad Gita.